Olha, para além da compra de alimentos pelo governo federal e essa disponibilidade de novas linhas de crédito, os setores produtivos brasileiros buscam alternativa de mercado em meio ao tarifaço de Donald Trump. E um dos caminhos traçados é, eventualmente, fortalecer essas exportações para a China. E a gente conversa com o Fagner Santos, especialista em comércio exterior e sócio da JF Comex, para entender como é que a China deve absorver esses produtos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fagner. Boa tarde. Fagner, O... por favor, Pode falar, fica à vontade. pode falar. Não, eu estava vendo a entrevista anterior, ele falou muito bem, né? Reinventar. Hoje o empresário precisa se reinventar para você achar novas oportunidades, novos mercados, né? Conforme a China. É interessante isso, né? Porque a gente já tem uma relação comercial bastante expressiva com a China, né? Nosso principal parceiro comercial. Havia, pelo menos, essa leitura anterior de que Donald Trump não aplicaria uma tarifa tão ostensiva contra o Brasil, exatamente por essa perspectiva de colocar o Brasil no colo da China, né? De ampliar bastante essa relação que já é muito próxima. Eu queria entender exatamente, em meio a esse cenário, qual é a perspectiva exatamente de a China conseguir virar esse destino de produtos que originalmente iriam para os Estados Unidos, né, e que não foram inseridos naquela extensa lista de 700 itens como exceções? Claro. O Donald Trump, na verdade, ele deu uma impulsão, né? Deu um empurrão na economia, justamente para o crescimento entre o Brasil e China. Tanto é que o café já vinha sendo planejado e cresceu muito do ano passado para cá, e vai crescer muito mais ainda. Referente a outros segmentos de commodities, já está crescendo, o governo já está dando um empurrão nessa parceria grande que é com a China. Agora, o pequeno empresário precisa entender que o jogo é agora, precisa correr, não precisa depender só do governo, precisa realmente apresentar o seu produto na China, precisa olhar com outros olhos, não ter medo da logística, do custo, entender que, por ser um mercado distante, mas é um mercado promissor de imediato. Pensando na natureza desses produtos que são, né, não entraram nessa lista de exceções, há preocupação com a carne, com o café que a gente vem trazendo bastante aqui, o café com essa especificidade cultural de que a China não teria esse hábito, né? O chinês não tem o hábito de consumir café, mas consumir chá, a carne é vista com um pouco mais de possibilidade de fazer essas exportações, mas há também uma preocupação por parte dos setores de industriais, por exemplo, né, de produtos com valor agregado mais alto. E eu queria que você comentasse exatamente essas especificidades de cada um desses setores, tanto, por exemplo, de máquinas, né, notadamente as máquinas agrícolas, queria entender a demanda chinesa em relação a esses produtos, quanto também da carne e do café com esse head que eu acabei de fazer aqui, né? Claro, claro. O café, bom, já é bem visto para consumidor chinês. O café entrou de uma vez por todas e está crescendo cada vez mais. E o planejamento realmente foi o segredo do negócio. Não foi tarifácil, porque isso daí já vinha sido acordado há meses, né? Praticamente o ano passado foi fechado um acordo para crescer mais o café nos próximos 4 anos. Agora, para carne, o governo está redirecionando bastante para o mercado chinês e a carne só tende a crescer. Outros segmentos podem crescer, só que depende do empresário também. O governo está focado bastante nas commodities e eles vão crescer cada vez mais nos próximos anos. O mercado chinês ele está dando muita abertura para o Brasil, um país que na América Latina está sendo o principal fornecedor para a China e precisa entender também que os pequenos empresários que não conseguem chegar como esses grandes, que o governo está dando uma força, porém, precisa entender que o não depende só do governo. Tem muitas feiras, principalmente a feira em Xangai, em novembro, a CIE, que você, pequeno empresário, consegue colocar o teu produto lá como do lado dos grandes. E isso é principal. O chinês ele consegue enxergar com outros olhos quando vê o seu produto lá expondo e você consegue abrir e furar essa bolha. Dando uma olhadinha aqui naquela venda, né,
por parte da Anglo American das minas de níquel para a MMG, que é subsidiária da chinesa China Minmetals, né? Eu queria entender exatamente essa perspectiva também. A gente sabe que um eventual acordo com os Estados Unidos, um dos aspectos passaria pela exploração por parte dos americanos das nossas terras raras, né, dos minerais críticos. Eu queria entender, a gente sabe da importância também da China, por exemplo, em relação à compra de minério de ferro brasileiro, notadamente da Vale. Eu queria entender como é que fica exatamente essa perspectiva de um avanço dessas exportações do setor de mineração para a China com esse interesse dos Estados Unidos nas chamadas terras raras. O Brasil agora o jogo virou, né? O Brasil agora é a bola da vez e tem que ver com bons olhos. E eu tenho certeza que a China, por ser um parceiro não só na parte de exportação e de importação também, vai lidar muito bem com esse setor. E os Estados Unidos vai ter que negociar bastante com o Brasil, vai ter que entender que agora depende do Brasil para entrar nesse mercado. E eu acredito que agora o Brasil consegue crescer cada vez mais e ter mais sucesso nos seus negócios. E qual que é a perspectiva de um avanço por parte do Brasil e notadamente do Mercosul em novos acordos comerciais, não só com países asiáticos, mas também com, por exemplo, o Canadá, né? Consolidar o acordo com a União Europeia em meio a esse novo cenário? Você acha que, apesar daquela resistência, por exemplo, notadamente da França, né? E do agronegócio mais especificamente, em relação ao acordo entre Mercosul e União Europeia, há a possibilidade de o Brasil consolidar novos acordos comerciais, Fagner? Claro, o Brasil de imediato precisa focar em quem está comprando mais e quem está dando oportunidades, que é a China. Mas não pode perder e não pode deixar de abrir novos caminhos em outros mercados, não só o Canadá, mas também tem um mercado com o México, tem um mercado com o Mercosul, principalmente com o Uruguai e Paraguai, que são países que crescem bastante. A Argentina também está entrando num acordo com o Brasil. E a União Europeia vem enxergando isso daí. O que o Brasil precisa entender é que, de imediato, precisa realmente escoar os seus produtos, para os grandes exportadores e os pequenos também não ficarem só dependendo da China. Mas a China hoje é um mercado que vai crescer, está crescendo cada vez mais e precisa ir atrás de novos negócios. Conversei aqui com Fagner Santos, especialista em comércio exterior, sócio da JF Comex. Agradeço muito, Fagner, pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado. Até mais. E olha, o lucro